Lá, sua neta. Alô? Muito bem. Sua neta, deu tudo certo lá? Tudo certo, querida. Muito obrigada, viu, pelas orações de vocês. Tá? Graças a Deus. Amém. Então, Obrigada. muito bem, amadas. A palavra, então, agora está com a irmã Ivanilde. Seu microfone está fechado, irmã Ivanilde. Obrigada. Boa noite, queridas irmãs. Boa noite para todas. Faz alguns dias que um anjo me conduziu até a casa publicadora, a CPB, ao CELS, ao Serviço Educacional Lar e Saúde aqui de Curitiba, onde se vende livros e outras coisas também nossas. E eu chegando lá, eu disse assim para o atendente, nosso amigo, eu disse assim, olha, eu quero livros sobre anjos. Eu quero livros sobre anjos. E ele foi na prateleira e me trouxe 3 livros sobre anjos. Um é Anjos, Sua Presença e Atuação na Vida Humana. É do pastor Sesostre César. Não sei se vocês conhecem. Daí ele trouxe mais um outro livro da senhora White, A Verdade sobre os Anjos. E o outro livro que é Anjos, Exércitos Invisíveis de Luz e Poder. Este livro foi escrito pelo pastor Wilson Sarli, foi nosso contemporâneo no colégio. E, então, desses dias para cá, eu tenho só pensado em anjos, irmãs. Eu penso em anjo, eu durmo pensando em anjo, eu quero ler alguma coisa, eu venho ler os livros sobre anjos, e é um assunto fascinante, admirável, emocionante, irmãs. Se eu não conseguir passar alguma coisa que vocês não esqueçam, pelo menos, se eu motivar vocês a lerem, a procurar esses livros sobre anjos e ler, eu já estou muito contente. Já atingiu o meu alvo. Porque é um assunto impressionante. Nós sabemos que os anjos foram criados por Deus, né? E eles foram criados em número, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Deus criou um número já suficiente para que fossem seus ajudadores, fosse seu exército. Os anjos são os mensageiros de Deus, ajudadores de Deus. Eles recebem ordem do Pai Celeste e foram criados para nos ajudar aqui nesta terra. Então, diz que os anjos são exércitos invisíveis de luz e poder que acompanham os mansos e humildes que creem e aceitam as promessas de Deus. Os anjos sempre atuaram sempre. E quando que eles foram criados, nós sabemos que os anjos foram criados antes do homem, e antes da Terra ser criada, porque nos diz que quando a Terra foi criada, o nosso planeta, o nosso mundo foi criado, os anjos cantaram, rejubilaram-se, alegraram-se, muito, 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 muito. E eles foram criados com muita diferença dos homens, não tanta diferença do homem, porque uma coisa igual aos homens, há tanto nos homens como nos anjos, o livre-arbítrio.
E tanto o homem como os anjos são chamados filhos de Deus. Então, os anjos não procriam, porque já foram criados em número suficiente. Mas o homem, Deus disse, povoai a terra, não é? Para a sua honra e glória. Por isso os anjos, o homem procria, os anjos não. Algumas qualidades dos anjos que eu quero ler aqui para vocês. Os anjos são resplandecentes e santos, são santos, cheios de glória e sabedoria, nobres, bons, extraordinariamente formosos. Ai, que lindo! Extraordinariamente formosos, imaculados e exaltados, cheios de amor e de gozo em servir ao Criador. São seres livres, com direito de escolher e decidir, o livre-arbítrio, não é? Fortes, poderosos e obedientes. São inteligentes, majestosos e amáveis. Ricamente dotados das mais nobres qualidades. Alegres e felizes. São alegres e felizes. Magníficos em poder e autoridade. São piedosos e recusam a adoração do homem. Ó, irmãs, nós não adoramos aos anjos. Eles recusam a nossa adoração. Adoração só a Deus, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Honram a Deus e reconhecem a soberania de Cristo. Por que nós não cremos nos anjos? Não vemos os anjos, não é mesmo? Mas nós precisamos crer nos anjos. Para o ser humano é muito mais fácil não crer nos cientistas, naqueles que falam sobre os átomos, na ciência e muita coisa. Porque é fácil isso, mas acreditar nas coisas celestes, em algumas coisas espirituais, exige mudança de vida. Então, é mais fácil para o ser humano não acreditar em alguma coisa. Mas nós precisamos ter fé. Como é que nós não vemos a energia elétrica? Porque nós não vemos nos anjos, não acreditamos neles. Como é que nós não acreditamos na luz elétrica? Nós não vemos a luz elétrica, só vemos o efeito dela, sentimos o efeito, o benefício que ela nos traz, não é? O ar, nós não vemos o ar, só sentimos, e não podemos viver sem o ar. O átomo também nós não vemos. E a maioria das pessoas só acredita nas coisas que querem acreditar. Mas para tudo isso, irmãs, nós precisamos ter fé, ter muita fé. Alguém já disse assim, ai, como eu gostaria de conhecer o meu anjo. E todos aqueles que creem em Deus e nas suas promessas têm o seu anjo. Mas nós precisamos também pedir o nosso anjo. Ouvi umas pregações do pastor Wallace Barbosa, ele diz, olha, quando você levanta, que você vai para outro compartimento da tua casa, para a cozinha, por exemplo, lá já estão anjos bons e anjos maus, porque nós sabemos que existem os anjos maus também, irmãs, com os quais nós temos que tomar muito cuidado, não é? Devemos ter discernimento para sabermos quando nós estamos inspirados por anjos bons ou maus. E ao começarmos o nosso dia, por exemplo, vamos estar com o pensamento nos anjos bons e temos que ter sempre em mente as nossas atitudes, sempre em mente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações, para que os anjos bons permaneçam conosco, estejam conosco,
porque muitas vezes, pela impaciência, ou levantamos a voz, ou qualquer coisa, com os nossos semelhantes, nós espantamos os nossos anjos bons, não é? E nós queremos que eles habitem da nossa casa, é lógico, nós almejamos os anjos, a companhia deles, precisamos deles, amamos. E, então, nós temos que ter muita cautela na Bíblia, né? Os anjos eles agem em diversos lugares, em diversos fatores. Nos relatado uma experiência dos anjos que compareceram diante de Idi Amin Ada. Idi Amin Ada era um governador da Uganda, da África, e ele era um homem muito terrível, muito feroz, mandou fechar as igrejas e tudo. Então, um anjo apareceu para ele e deu uma ordem, disse, olha, se você continuar assim, você não sabe o que vai te acontecer, deixa de perseguir este povo, esta gente. E ele ficou furioso, petrificado com essa mensagem. E antes dele poder responder, foi um rebuliço no palácio, no governo, antes dele poder responder, o anjo desapareceu. Mas nós temos muitas experiências de anjos na Bíblia. Eu hoje quero só salientar para vocês uma experiência, não sei se alguém está lembrando de experiências de anjos que apareceram na Bíblia. Eu quero falar sobre quando Pedro foi livre. Quando Pedro foi livre, está relatado, irmãs, em Atos 12. Então, naqueles primeiros tempos da igreja cristã, foram tempos muito difíceis para os crentes primitivos. Então, Herodes Agripa, nós já ouvimos falar muitas vezes dele. Lembra que ele mandou matar os bebês que nasciam? Foi ele, não foi? Então, ele era governador da Judéia. E um dos políticos mais corruptos de toda a Palestina daqueles dias. Então, ele utilizava-se de todos os meios lícitos e ilícitos para se manter no governo, para se manter no cargo. Então, ele vendo que esses atos de violência agradavam aos judeus, ele prendeu o apóstolo Pedro. E ele pretendia executá-lo publicamente. Olha, irmãs, prendeu o apóstolo Pedro para executá-lo publicamente. Mas o que aconteceu, irmãs? Nós falamos em fé, em crer, em sermos mansos para que os anjos estejam conosco. Mas, mais uma vez, daí a gente vai caindo, rodeia e cai na oração. Porque, mais uma vez, a igreja colocou-se de joelhos, lançando mão do poderoso recurso da oração, a única arma que estava ao seu alcance. Então, Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. Gente, olha para que tanto. Estava sendo guardado por 16 soldados. 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4? Quem não fugiu da escola? 4 vezes 4, 16. Eles vigiavam dia e noite, em diferentes turnos. Eles se trocavam. Então, de 4 em 4. Além de todo esse aparato ostensivo, ele foi colocado entre 2 soldados armados. Pedro estava entre 2 soldados armados, além desses 16 guardas, ligados entre si por 2 fortes correntes que prendiam o apóstolo no pulso dele ao pulso
dos soldados, né? Dos guardas. As portas da prisão estavam trancadas com fortes ferrolhos e de ambos os lados os guardas estavam bem posicionados, o que excluía qualquer possibilidade de fuga. Pedro não poderia fugir de maneira alguma. Aquela era a última noite que Pedro estava passando na prisão, irmãs. Isso me comove. Quanto tempo já ele estava na prisão? Aquela era a última vez, a última noite. No dia seguinte, ele iria ser executado, iria ser morto por Herodes. Então, o que acontece? Inesperadamente, em algum momento da noite, chega do céu um poderoso e fulgurante anjo para livrar o santo de Deus. A forte e radiante luz que emanava do anjo inundou toda a prisão. Os guardas dormiam atrelados ao prisioneiro. As irmãzinhas podem imaginar essa cena? Os guardas dormiam presos ao prisioneiro. Pedro sente o toque angelical, acorda e vê a cela iluminada e um resplandecente anjo em pé diante dele. Esqueci de dizer, mas antes disso, que os anjos são antropomórficos. Antropomórficos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles assumem, quando eles acham que convém, eles assumem a forma do ser humano. Por exemplo, o pastor Alejandro Bulhão, que todas nós conhecemos, uma vez ele se achou perdido na mata, ele ia visitar uma aldeia de índios, mas ele se achou perdido na mata, com trovões, relâmpagos, e olhava para um lado, e nessa hora todas as árvores são iguais. Ele não tinha direção, começou a correr, caiu num buraco. Daí ele achou que era o seu fim. Foi quando ele clamou a Deus e apareceu, sabe o quê? Um anjo para ajudá-lo, mas apareceu um índio, em forma de índio. E esse índio o conduziu até onde ele precisava ir. Antropomórfico. Os anjos sempre tomam a forma do meio ambiente. Se uma pessoa às vezes está doente, o anjo muitas vezes toma a forma de um médico, de uma enfermeira, e assim por diante. O meu esposo, numa ocasião, o meu filho ficou doente, muito gripado, no colégio, e pediu que o meu marido foi buscar o nosso filho. Então, o nosso filho vinha dormindo, vinha atrás no carro, e quando o meu marido vinha voltando para casa, e de repente o carro engasgou sem motivo nenhum, parou e não saía. E o meu marido viu quando saíram 4 homens, vestidos assim como o meu marido, vieram 4 homens, levantaram o carro, e daí o meu marido ligou a ignição e o carro saiu. E eles voltaram para a mata, entraram para a mata e desapareceram. E meu marido não sabia onde. Forma antropomórfica. Tomam a forma do que é necessário quando eles desejam, né? Então, a prisão de Pedro, aquele local ficou iluminadíssimo. Pedro viu tudo isso, mas os guardas continuaram dormindo, não viram nada. E Pedro sente o toque angelical, acorda e vê a cela iluminada e um resplandecente e glorioso anjo em pé diante dele. Agora vejam, irmãs, se não é de emocionar.
Pedro, mudo de espanto e medo, sonolento, ouve quando o anjo ordena. O anjo diz: levanta-te depressa. E continua o mensageiro celestial com autoridade. Põe a tua capa e as tuas sandálias e segue-me. Irmãs, não é de emocionar? Desculpa. Pedro levantou-se e o seguiu. Então, agora vamos acompanhar o livramento. Primeiro, eles passam pelo meio dos guardas sem que nada acontecesse e alcançam a primeira porta, que se abre automaticamente sem ruído, apesar dos fortes ferrolhos que lhe davam total segurança. O anjo passa e Pedro o segue, e ela se fecha de novo por si mesma. A segunda, chegam à segunda porta, igualmente vigiada por dentro e por fora por guardas bem armados. Abre-se silenciosamente como a primeira. Ambos passam e ela se fecha como se nada estivesse acontecido, sem tanger de dobradiças ou bulha de fecho de ferro. Os soldados nada veem. Para eles, tudo estava em ordem com o prisioneiro. Eu tenho vontade até de rir. Finalmente livre. Agora, a terceira e última porta, irmãzinhas. Tudo se repete. E os guardas nada veem. Ao atravessarem esta última porta, ambos, o anjo e Pedro, acham-se em plena rua. Eles acham-se em plena rua. Nenhuma conversa entre eles. Eu estou vendo-os na rua. E fria, porque aqui é muito fria, né? Nenhuma palavra para quebrar o silêncio da noite. Tão pouco se ouve ruídos de passos. O silêncio era total. O servo de Deus está livre. Tão logo o anjo julgou cumprida a missão que Deus lhe confiara, e estando eles em um ponto da cidade considerado seguro, próximo do lugar onde os cristãos, olha, mas notem bem, os cristãos e o próprio Pedro costumavam reunir-se, sem dizer uma só palavra, desapareceu súbita e misteriosamente. Ai, que pena! E se fosse eu queria que continuasse ali, eu queria segurar o meu anjo. Misteriosamente, e aquela luz de deslumbrante brilho desvaneceu-se. Era noite escura ainda. Tão logo o apóstolo caiu em si e compenetrou-se de que não se tratava de nenhuma ilusão, mas de uma realidade palpável. Procurou, no esforço de memória, concatenar os fatos dos últimos poucos momentos, porque foi muito rápida esse livramento. Então, foram poucos momentos. Numa incontida alegria, Pedro declarou: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Oh, gente, que emocionante. Neste relato, o anjo passou por entre os soldados na forma incorpórea, apresentando-se ao prisioneiro Pedro na forma antropomórfica, na forma humana, na forma de corpo humano. Ao saírem, os mesmos fenômenos se repetiram, só que o anjo ocultou aos olhos dos guardas, das sentinelas, o anjo ocultou Pedro. Então, ambos passaram por entre a guarda montada sem serem molestados. Os soldados continuaram firmes no seu posto,
guardando um prisioneiro ausente, que já estava salvo e livre, caminhando pelas ruas da cidade, em direção da casa onde os crentes estavam reunidos em fervorosa oração, e intercedendo em favor do apóstolo. Olha aqui, irmãzinhos, é de arrepiar, não é? O poder da oração, que coisa mais linda. E como dissemos no início, foram miríades e miríades, milhares e milhares de anjos criados por Deus, mas todos a favor nosso. E à medida que nós estamos passando, estamos indo para o fim dos tempos, os anjos estão trabalhando mais ainda, mais constantemente. Nós vamos necessitar muito dos anjos, nós sempre necessitamos deles, não é? E eu procurei, mas, aliás, não tive tempo de procurar umas passagens naquele livro Preparação para a Crise Final, nos conta que quando nós estivermos no tempo de perseguição e que anjos maus, porque nós estamos aqui, é um grande conflito na Terra. Existe o livro da senhora White escrito, cujo título é O Grande Conflito. Os anjos maus e os bons estão sempre em conflito nesta Terra, né? Então, nos diz que quando os anjos maus nos perseguirem, vierem com os seus dardos inflamados, com as suas flechas, para nos atingir, para nos molestar, então os anjos bons estarão ali prontos para nos livrar, e esses anjos maus teriam que atravessar os anjos bons para nos atingir e para nos prejudicar. Mas isso jamais acontecerá, porque o poder dos anjos bons é imensurável, é incomparável, não se compara com o poder dos anjos maus, né? Então, eu também gostaria de conhecer o meu anjo, né? E os anjos têm muita atuação, foram os anjos, um anjo, e eles têm também classes, primeiro são os serafins, os querubins, Emanuel, vocês sabem quem é o anjo Emanuel? É o próprio Jesus, né? Então, alguém disse aqui agora que gostaria de conhecer o seu anjo, eu também gostaria. E aqui tem uma oração que diz assim, que a pessoa diz que gostaria de conhecer o seu anjo, mas se isso não for possível, quem sabe é para a gente manter a fé. Pela fé, nós acreditamos no nosso anjo, né? E eu continuo sempre pensando nos anjos. Eu quero que as irmãs passem daqui por diante se interessando sobre esse assunto, porque é fascinante, alucinante, é poderoso. E eu estou lembrando também de uma ocasião quando o rei da Síria, porque a Síria sempre foi feroz nas batalhas, o rei assírio, Senaqueribe, era muito violento, ele escarneceu Deus, e já falei sobre essa mensagem aqui uma ocasião, mas ele escarneceu de Deus, o Senaqueribe, até mandou cartas para o rei de Israel. E Deus mandou um anjo, irmãs, um anjo só. Agora pensem bem, esse anjo feriu 185 mil soldados assírios. Feriu, matou, morreram. 185 mil. Não foi 1.000, 2.000, 3.000. Calculem agora, irmãzinhas. Não foi 3.000 soldados, nem 4, 5 mil. Foi 185 mil. 185 com 3 zeros, irmãs. 185 mil soldados assírios, ele morreu, e Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra, e logo depois ele se matou.
Então, são anjos assim que estão nos guardando. E eles têm um poder maravilhoso sobre nós. Foi um anjo que revolveu a pedra da sepultura de Jesus, que tinha muitos guardas também, que caíram ali como que fulminados, ou foram fulminados, não me lembro. E na volta de Jesus também, Jesus vai vir com os santos anjos da glória, e ele vai vir com grande poder, e o anjo Miguel, que é o próprio Jesus também, vai nos dar a voz de ordem para nós ressuscitarmos e nos encontrar com Jesus nos céus. Então, irmãzinhas, vamos pensar nos nossos anjos, vamos pedir a Deus. É preciso nós pedirmos sobre os anjos. E eu tenho muitas experiências sobre anjos, experiências atuais, de pessoas agora comum que estão vivendo agora, e experiências da Bíblia também, que oportunamente nós vamos passar aqui. Mas então, irmãzinhas, que Deus permaneça com cada uma de vocês, com a família de vocês, com os filhos, com a família materna, paterna, com todos os seus queridos, e com vocês, os anjos bons permaneçam com vocês hoje e sempre. É o meu desejo, a minha mensagem, o meu desejo para hoje. Amém, amém. Deus seja louvado, amada. Ore para nós. Mensagem linda. Os anjos também têm vontade de conhecer meu anjo. Ore para nós, então, irmã Ivanilde. Eu escolho alguém para orar, amada. Eu vou pedir para alguém voluntário que ore. Vou pedir para alguém orar. Alguém poderia orar para nós? Posso orar, minha irmã Ivanilde, posso orar. Então, ore, Edi, ore. Mensagem maravilhosa, querida, sobre os anjos. Meu Deus. Eu tenho vontade também de conhecer o meu anjo, que tanto amava. Tá bom? Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelos cuidados, ó Deus querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou esses anjos, ó Deus, para trabalhar a nosso favor, para nos proteger, para proteger os nossos filhos, proteger a nossa família. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna e dura para sempre. Ó Deus maravilhoso, entrego mais uma vez nas tuas sagradas mãos os pedidos que são feitos aqui neste grupo, ó Deus, diariamente, semanalmente. Tem sido feitos muitos pedidos, ó Deus, e eu entrego mais uma vez nas tuas sagradas mãos e peço, ó Deus, os teus cuidados, ó Deus querido, que o Senhor visite cada pedido, cada necessidade, ó Deus, e que o Senhor cure, ó Deus, as feridas, que o Senhor alivie, ó Deus querido, os corações, e que o Senhor nos dê a paz, ó Deus, a paz que vem do Senhor. Nós precisamos da paz que vem do Senhor. Fique conosco, ó Deus querido, nessa noite. Nos dê uma boa noite de sono, ó Deus, e um despertar, ó Deus, alegre, feliz, para estar logo na tua presença. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmã que aqui está, cada família que aqui está. Eu te agradeço e eu entrego nas tuas mãos. E peço teus cuidados, a tua bênção, ó Deus, nessa noite. E é em nome de Jesus que eu entrego essa oração agradecida e confiante. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite para todas. Boa noite. Boa noite, amados. Obrigada.